Good morning, how are you? Bom dia, meus queridos alunos do primeiro ano, 101 e 102. De agora em diante, vocês verão que eu farei aulas um pouco mais curtas do que as aulas que eu havia dado até então, mais ou menos 10 minutos no máximo. Hoje nós vamos ver um tema que muitos de vocês, a larga maioria, já viu, obviamente, que é a conjugação dos verbos no Simple Present, mas a gente verá com verbos que certamente também muitos de vocês nunca ouviram falar, ou então já ouviu falar, mas não sabe o significado, nunca trabalhou antes. Então, para os que não sabem conjugar no Simple Present, essa aula vai ajudar, e para os que já sabem, também vai ajudar, porque certamente vocês vão conhecer novos verbos, ok? Segunda coisa, Simple Present Part 1. Eu vou dividir essa aula para essa semana em duas, então eu vou ainda gravar um novo vídeo que é o Part 2. Hoje na Part 1 a gente vai ver basicamente a conjugação dos verbos na forma afirmativa, e na Part 2 a gente vai trabalhar com os verbos na forma negativa e interrogativa. Negative and interrogative, ok? Então vamos lá, a gente vai ver que, gente, a conjugação do verbo no Simple Present é a coisa mais simples do mundo. Por quê? Porque, salvo uma pequena exceção, todos os pronomes conjugam o verbo da mesma forma que ele está no infinitivo. Então, você não muda basicamente nada do verbo para conjugá-lo no Simple Present, com exceção do nosso querido terceira pessoa do singular, he, she, it, ok? E depois a gente vai ver como conjuga, é super simples também. Vamos lá, primeiro verbo que a gente vai trabalhar, to spoil. Gente, todos vocês já ouviram falar da palavra spoiler, certo? Ah, não me dá o spoiler do final de La Casa de Papel. Não me dá o spoiler do Titanic. Eu vou te dar o spoiler do Titanic. No final das contas, o Jack morre, tá? Tô brincando, todo mundo já viu o Titanic, então não é um spoiler. O que é o spoiler? É quando você conta o final de um filme ou conta o final de uma série. E por que isso? Porque o verbo to spoil significa estragar, fazer algo que é ruim para alguma coisa, para algum evento, para algum filme. Por isso que é um spoiler, porque você estraga o final do filme contando o final do Titanic. Deu pra pegar? Então, to spoil é estragar. Como que eu conjugo? Gente, é simples, é a coisa mais simples do mundo, só tirar o to. Fica I spoil everything. You spoil everything. He, she, it não é mais spoil, é spoils. Spoils. Então, basicamente, o que a gente faz na terceira pessoa do singular é colocar um S no final do verbo. Que coisa mais simples do mundo. Depois falam que inglês é difícil. Gente, português é difícil. O português é difícil. We spoil, you spoil, and they spoil. Mas, professor, é tão simples assim? Sim, é tão simples assim. Como é que eu faço uma frase com isso? Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que, não consegue chegar num lugar e não estragar alguma coisa? Chegou na festa, estragou tudo. He spoils everything. Ele estraga tudo. She spoils everything. I always spoil the movies. Porque eu sempre estrago os filmes, porque eu conto o final. Eu dou um spoiler. No final das contas, essa palavra ela é adequada de uma maneira um pouco torta, mas todo mundo entende isso que é importante, certo? Gente, isso serve para praticamente todos os verbos, com exceção de alguns verbos irregulares, por exemplo, have. O have não é I have, you have and he haves. Não existe, certo? O que a gente vai fazer é irregular, então ele não segue essa regra. É he has, she has, it has, certo? Então isso serve para todos os verbos, salvo algumas pequenas exceções que a gente vai vê-las já já. Então, por exemplo, peraí, só uma coisinha, vou pegar aqui a minha colinha. A gente viu agora o verbo to spoil, certo? She spoils everything. Agora, se eu pegar um verbo que termine com CH, com X, com SS ou com SH, a gente não vai simplesmente colocar o S no final, a gente vai colocar o ES. Então, por exemplo, o verbo to fix. Fix é consertar algo. Então, I fix
you fix, e he fixes. Quando termina com X, você coloca ES. Gente, todas as regras estão na internet, a coisa mais simples do mundo de encontrar. Eu falei que os verbos terminam com X, mas que terminam também com SH, que terminam com CH e que terminam com SS. Então, por exemplo, kiss, ok? O verbo kiss, que significa beijar. Eu não vou falar he kisses, eu falo he kisses, certo? Então, o verbo, por exemplo, watch, tá? Assistir. Então, ele assiste. He watches, com ES no final. E o verbo, por exemplo, wash, que significa lavar. I wash my hands, I wash my clothes. He washes, com ES no final, certo? Essa é as exceções que existem, e tem também mais uma última exceção, que são os verbos, por exemplo, study, aonde termina com Y, mas é precedido por uma consoante. Então, como é que eu vou conjugar ele na terceira pessoa do singular? He studies. Não é studies com S, não basta colocar um S depois do Y. Você tem que substituir o Y por IES. Então isso vai ocorrer quando? Todas as vezes em que o verbo terminar com Y e for precedido de uma consoante, certo? Simples isso? Relativamente simples, né? Tem um outro exemplo, por exemplo, to cry. Cry significa chorar. Então quando eu digo que ele chora muito, he cries a lot, ok? He cries a lot. Por quê? Porque termina com Y e é precedido por uma consoante. Toda vez que terminar com Y for precedido por uma consoante, o que a gente faz? A gente substitui o Y por IES. Gente, professor, não entendi. Repete. Eu não. Você volte ao vídeo e veja novamente. Porque tudo que eu tô falando aqui está salvo no vídeo, certo? A gente tem só mais alguns minutinhos. Eu queria trabalhar com vocês um ou dois verbos que são verbos pouco conhecidos. Então, por exemplo, vou até apagar tudo aqui. O verbo to bend. Vocês já ouviram falar desse verbo? To bend. To bend. O que raio significa bend? I bend my knee to you. I bend my knee to you. Gente, o que é knee? Veja só, o K é mudo, hein? É joelho. Então você faz o que com o seu joelho para a pessoa? Você dobra o seu joelho para as pessoas que são pessoas grandiosas. I bend my knee to you, certo? Então, bend significa o quê? Dobrar. I bend something, eu dobro algo. I bend my pen, eu dobro a minha caneta. I bend my clothes, eu dobro as minhas roupas. Deu pra pegar? Então, se eu for conjugar no terceira pessoa do singular, she bends her knee. Veja só, o que é isso aqui? É o possessive adjective, certo? O seu joelho, o meu joelho, é o pronome possessivo que a gente tinha visto em outra aula. Tudo certo? O último verbo para a gente trabalhar é o hang. Já ouviram falar desse verbo? Hang. To hang. I hang my clothes. It hangs from the tree. O que é hang? Significa pendurar ou então erguer. I hang my clothes. Eu penduro as minhas roupas. It hangs from the tree. Tree é árvore. Está pendurado na árvore. Veja só que eu coloquei o S, por quê? Porque o it é o equivalente à terceira pessoa
do singular. Deu pra pegar? É relativamente simples, gente. Como eu falei, a gente vai fazer part 1 apenas com frases afirmativas. Todas elas são sujeito, verbo, objeto, super simples. Novamente, o verbo não muda, ele não se altera, a não ser quando é a terceira pessoa do singular. Muito simples, gente. Depois a gente vai para part 2, que tem os negatives and interrogatives, ok? Grande beijo!